Olá, Caraludo, tudo bem? Vamos falar sobre a Comunidade dos Estados Independentes. Afinal, o que é isso? Comunidade dos Estados Independentes é um bloco econômico e também social que acabou substituindo aquele espaço geopolítico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse grupo, então, ele tem início em 1991, exatamente o mesmo processo do fim da União Soviética. Boris Yeltsin, então presidente da Rússia, acaba convocando todos os outros presidentes aí das antigas repúblicas soviéticas e acaba criando um bloco onde cria-se aí projetos de ajuda mútua entre esses países. Acaba se criando então a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então é uma organização confederativa, ou seja, ela não tem a intenção de ser um Estado único, ela tem aí essa intenção então de ser uma organização de Estados independentes, que visa manter a unidade e a soberania dos países membros. A soberania, o poder que cada um tem sobre o seu território, de maneira em que não haja ali nenhuma interferência dos seus membros uns sobre os outros. Mas é claro que a gente sabe que a ideia básica aí da CEI era justamente manter o poder geopolítico nesses espaços da União Soviética para a Rússia, ok? Isso acabou gerando um auxílio também na transição das economias socialistas para o capitalismo. Durante muito tempo acabou sendo aí extremamente importante, uma vez que essa ajuda dos países em organizar a economia, tanto de um lado quanto do outro, acabou sendo extremamente importante. Assim, os países acabaram aí sendo, de uma maneira ou outra, ajudados uns com os outros. E essa economia planificada que todos compartilhavam, agora por que não compartilhar também essa economia de mercado? Por que não criar situações que possam ajudar a desenvolver esse projeto da economia de mercado, da economia aberta nesse caso? Então a CEI tem também essa vantagem, essa função dentro desse processo, a função de organizar o trabalho em recuperação, vamos dizer assim, da economia, sair dessa crise da transição para poder chegar num desenvolvimento econômico. Assim, os países acabam apresentando um sistema produtivo pouco diversificado. E essa pouca diversificação tem a ver muito com a obsolescência do seu parque industrial. Isso muito vai acontecer devido à herança da União Soviética. Então, os parques industriais, as áreas produtivas organizadas em determinados espaços aí desses países da antiga União Soviética acabam sendo o principal motor de desenvolvimento do setor secundário. Outros que tradicionalmente estavam aí ligados à parte da produção agropecuária continuam nesse sistema. Então, a tendência desses países é criar um acordo de cooperação. A CEI tem essa função, essa cooperatividade para poder levar aí um melhor desenvolvimento. Mas, como todo bloco econômico, também temos dificuldades internas nessas situações. Então, há problemas entre eles no sentido de divergências aí quanto ao sistema econômico, quanto à organização do seu poder econômico. Alguns concordam em criar uma moeda única chamada de rublo, mas outros acabam achando que isso acaba interferindo na sua soberania, nos símbolos nacionais. Outros acreditam que não só a parte econômica precisa ser organizada, mas sim as forças armadas também, já que eles vinham de todo um compartilhamento aí de armamentos, de organização militar, enfim, por que não então criar um compartilhamento, uma centralização das forças armadas, criar um bloco militar também. Então, existem aí essas situações que acabam gerando divergências. Algumas delas acabam criando inclusive tensões, acabam criando situações que podem gerar aí distensões entre os seus países membros, os seus estados ali que compõem a Comunidade dos Estados Independentes. Por exemplo, grande parte aí dos países acabam protestando devido a essa forte centralização russa na influência geopolítica dentro da CEI. Claro, a CEI foi criada de fato
para que a Rússia tivesse o controle e a manutenção do espaço geopolítico da antiga União Soviética. Isso é fato. A criação disso já foi com a intenção de criar esse espaço. Não é à toa que alguns países acabaram não entrando, como é o caso dos países aí da região ali da Estônia, Letônia, Lituânia, por exemplo, que não fizeram questão de participar aí do projeto da Comunidade dos Estados Independentes. Nesse sentido, então, alguns acabam ali também discordando dessa situação. É o caso, por exemplo, do Azerbaijão, é o caso de outros países que acabam ali discordando do sistema imposto para manutenção do poder geopolítico, às vezes até com a entrada de forças armadas aí em outros países, como é o caso de alguns problemas envolvidos a região da Ossétia do Norte, que é uma região ali no sul da Rússia, norte da Geórgia, que acaba ali tendo a característica dessa população tentar formar um país independente, parte desses ossetianos ali na Federação Russa, parte na Geórgia, tentando criar ali um país independente. Então, a presença de militares nessa região faz com que a Geórgia também acabe criando conflitos diplomáticos ali em relação à presença da Rússia. Então, isso tudo acaba sendo um dos entraves, um dos protestos dentro da SEI. Claro, a Geórgia, inclusive, não participou da SEI justamente por essa situação centralizadora da Rússia nessa situação. Outra situação importante aqui que acaba sendo colocado, sendo relevante nesse processo todo, são as disputas religiosas, os cristãos ortodoxos contra os muçulmanos no bloco. Então, essa divergência básica e religiosa também é muito importante, é muito latente aí nesse processo. Então, como não há uma unidade cultural nesses países, países aí praticando o cristianismo, países praticando o islamismo, acaba também gerando aí diversificações e também distensões entre os países membros. Outra situação que acontece são esses movimentos separatistas nas repúblicas do bloco, como é o caso que eu falei da Ossétia, assim como a região do Daguestão e outras regiões como Nagorno-Karabakh, como também a região da Abcásia, que acabam sendo aí áreas onde geram tensões separatistas e a Rússia sempre no meio tentando resolver essa situação. Então, há muitas tensões e muitos protestos nesse sentido. Outra situação que é bastante importante, o fato que faz, inclusive, a comunidade dos Estados Independentes aí se manter nessa situação, é o fato de que eles são grandes exportadores de gás natural, principalmente para os países da Europa Ocidental. Grande parte dos países da região do Cáucaso, principalmente, ali que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, acabam ali sendo grandes detentores desse poder energético. E isso faz com que haja essa manutenção da comunidade dos Estados Independentes e isso acaba aí gerando todo esse movimento tal qual nós conhecemos até hoje. Eu espero que você tenha entendido aí a comunidade dos Estados Independentes. Eu vou ficando por aqui desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!